O Evangelho de hoje nos fala de um homem chamado Tomé. Quem foi Tomé? Quem foi? Quem era esse homem? É um apóstolo de Jesus, né? Tomé. O que nós sabemos sobre ele? Quando a gente lembra de Tomé, de que a gente lembra? Como é? O que você lembra quando fala de Tomé? Acreditar, né? Tomé não quis acreditar. Então, a gente lembra dele sempre nesse lado negativo, né? Muitas pessoas dizem, eu sou que nem Santo Tomé, eu preciso ver, senão eu não acredito. Lembra dele nesse sentido. Porém, tem coisas tão bonitas de Tomé, que nós vamos meditar um pouquinho sobre elas nesta manhã. Sabemos que ele era um dos 12, um deles caiu fora, que chamava-se Judas, ficaram 11. Alguns são muito conhecidos, Pedro, nós conhecemos tantas coisas de Pedro, João, né? Também, porém tem alguns que a gente pouco sabe. Tomé, geralmente a gente só lembra nesse aspecto, na questão da fé. De fato aconteceu esse episódio, mas nós temos que lembrar de outras coisas tão importantes da vida dele, que nos trazem tantas revelações de Deus e do Evangelho. Por exemplo, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, vieram dizer, olha, teu amigo está muito doente, ele pode morrer. Jesus disse logo, eu vou até Betânia, vou até lá. Os discípulos disseram, por favor, Senhor, não vá até lá. Você sabe que está perigoso, eles querem te matar, eles querem te destruir. Se você for lá, eles vão dar um jeitinho de te eliminar. E Jesus disse, não, eu tenho que ir. Então, Tomé disse, se o Senhor for, nós vamos juntos. Porque se o Senhor tiver que morrer, nós morreremos juntos. Então, é um ponto bonito para a gente acreditar em Tomé, essa doação que ele faz, esse amor a Jesus Cristo. Tem um outro momento em que Jesus está falando, preparando eles para a sua partida. Ele diz, olha, eu vou embora, eu vou deixar vocês, mas eu vou para um lugar onde que prepararei um espaço para cada um de vocês. Eu vou na frente preparar o lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu vou seguir esse caminho. E Tomé, ali entra Tomé mais uma vez, é ele que pergunta, Senhor, como nós acharemos o caminho? Nós não conhecemos. E essa pergunta dele motiva uma belíssima frase do Evangelho, cheia de espiritualidade, que centenas de livros poderão ser escritos em cima dessa única frase. Jesus disse, Tomé, não conheces o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, podemos dar mais um ponto tranquilamente para esse homem que motivou essa resposta tão bonita de Jesus com seu questionamento, com a sua pergunta. E aí o Evangelho nos conta que Jesus, no mesmo dia da sua ressurreição, foi até os apóstolos. Eles estavam lá no local onde foi celebrada a última ceia, né? No cenáculo. E estavam ali reunidos 10 deles, porque Tomé não estava ali, nem Judas. E Jesus então entra de repente naquela sala. Eles estavam tudo ouvindo aquelas histórias que as mulheres tinham dito, ele ressuscitou, ele está vivo. E eles estavam preocupados, medo de represália dos romanos, dos judeus, medo de perseguição, porque o mestre deles tinha sido morto. Eles estavam preocupadíssimos, por isso trancaram as portas e estavam ali tristes, pensando o que fazer da vida. Quando Jesus entra, apesar das portas estarem fechadas, e que causou estranheza durante todos esses séculos, como é que Jesus pode entrar no local com portas fechadas? E que hoje a ciência, olha a inteligência do homem, hoje a ciência explica muito facilmente esse ponto. Jesus tinha um perfeito controle molecular, já que nosso corpo tem essa aparência, mas de massa mesmo ele tem muito pouco. Se nós for resumir o que existe de massa, dá uma ponta de dedo de matéria, o resto é tudo energia, velocidade, átomos
moléculas circulando, portanto, o nosso corpo cheio de espaços vazios. Esse corpo maciço que nós vemos não existe, pouquíssima massa. As paredes, a mesma coisa, vemos uma parede maciça, mas ela é apenas espaços vazios, velocidades. Quando a gente vai lá no fundo da matéria, a gente diz no microcosmo, né? O macrocosmo, o grande universo, o pequenino. E Jesus tinha esse controle para poder passar por esses espaços, já que somos espaços, apenas energia. Apenas nossos olhos veem esse corpo maciço, essas paredes maciças. A ciência hoje explica. Jesus entra naquela sala. A primeira coisa que ele fala é: a paz esteja convosco. Depois, ele fala algo de muito bonito. Ele sopra sobre eles. Lembra do sopro do Espírito Santo? Sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Ide pelo mundo afora, levando a mensagem e levando a misericórdia, o perdão. Aqueles a quem vocês perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoardes serão retidos. É a misericórdia de Deus. Que coisa bonita. Jesus pega aqueles homens ungidos, escolhidos, e dá esse poder, esse mandato, dirigindo-os à missão, indo embora evangelizar e levando a misericórdia, o perdão. Homens que ele escolheu, ungiu, e seus descendentes depois levando a vitória do perdão sobre o pecado. Não nos abandona, não nos deixa sem a salvação. É a reconciliação, a confissão que nós buscamos, né? Para nos reconciliar com Deus, para receber o perdão. Não que seja o Padre que perdoa, não é assim. É Jesus Cristo, o Padre ali é instrumento. Representa Jesus Cristo, vem de Deus, vem do alto o perdão através do sacerdote na confissão. É o perdão, vencer o pecado pelo perdão. Jesus deixa pessoas encarregadas disso, não nos abandona, vai embora, mas a misericórdia sua fica. Por isso que hoje é chamado o domingo da misericórdia. E Tomé não estava ali. Quando Tomé chega, eles dizem: vimos o Senhor, ele esteve aqui. E é ali que Tomé diz: ah, mas eu não acredito nisso não. Se eu não tocar nas suas chagas, se eu não ver, colocar o dedo naqueles cortes de prego e de lança, eu não vou acreditar. E de fato, 8 dias depois, estavam eles ali reunidos de novo, fazendo seus planos de missão, quando Jesus entra novamente, e ali está Tomé, com eles naquele dia. Jesus vai direto a ele: Tomé, vem cá, olha aqui a minha mão, coloca o teu dedo aqui. E Tomé coloca o dedo nas chagas, traz a mão de Tomé até o peito, coloca dentro dessa chaga a tua mão. É graças a Tomé e a sua dúvida que nós sabemos que a ressurreição não foi uma invenção dos apóstolos, foi um fato histórico, foi visto, sentido. Tomé viu ele, colocou o dedo nas chagas. Então temos que agradecer a esse homem Tomé, porque com suas dúvidas, com suas perguntas, ele nos traz tanto esclarecimento. E depois de ver isso, Tomé diz assim: meu Senhor e meu Deus. Essa frase em si já tem toda uma carga de espiritualidade por trás. Se nós formos analisar essas duas palavras, meu Senhor e meu Deus, tem por trás toda uma história. O Senhor, o Filho de Deus, Deus, ele está na pessoa de Jesus Cristo. Dá para meditar, dá para aprender muito, para nos aproximar muito de Deus, meditando sobre essa pequenina frase que Tomé fala nesse momento. Então, gente, nós hoje estamos celebrando a misericórdia de Deus. Jesus diz: Tomé, ele não briga com Tomé, porque Tomé duvidou, ele não
puxa a orelha de Tomé. Mas ele diz assim: Tomé, de agora em diante, não sejas incrédulo, mas sejas fiel. Aí, ó. Incrédulo, que não creia. Seja um homem de fé, que acredite. Seja fiel, tenha fé. Como a gente diz, os fiéis de uma igreja, as pessoas que têm fé e que frequentam essa igreja. Seja fiel, tenha fé. E o que é fé? Fé, podemos dizer assim, fé é acreditar com o coração, é sentir que é verdadeiro, porque não basta acreditar somente com a inteligência, aquilo que nós podemos entender. Se nós, essa história de buscar a Deus através da inteligência, não dá certo. Nós temos que buscar a Deus principalmente através do coração, porque Ele está escondido demais. E o coração tem que se apaixonar por essa busca, senão não vai encontrar nada. Essa é uma grande verdade. Então nós enxergamos a Deus com os olhos da alma, do coração. E o que fazer quando a nossa fé é pouca? Quando nós sentimos que estamos áridos e fracos? Como aumentar a nossa fé? Vejam, fé é graça de Deus. Quando nós sentimos que estamos fracos na fé, temos que nos colocar em oração e pedir a Ele que nos conceda a graça de crer, de acreditar. E Ele que nos ouve vai nos atender. A gente aumenta a nossa fé lendo a palavra de Deus, meditando sobre ela, participando da Eucaristia, a força matriz, a força maior para a nossa vida e nossas almas. Então a fé a gente pode trabalhar ela, aumentar com o nosso esforço. Essa é a nossa parte, porque Deus está sempre com os braços estendidos diante de nós, querendo nos ajudar, querendo que aumentemos essa fé. Mas não basta Deus fazer a parte dele se nós não fizermos nada. Permanecermos na indiferença, somente preocupado com as nossas coisas daqui, do mundo, da agora, é como construir um muro entre nós e Deus. Deus quer chegar e não pode, porque nós vivemos na indiferença, só preocupado com nossas pequenas coisas terrenas. É preciso nós nos abrirmos a Ele, fazer a nossa parte, para que Ele possa chegar, nos tocar, nos auxiliar. Então, Madre Teresa de Calcutá nos fala algo de muito, muito bonito sobre a fé. Ela diz assim: ensinemos nossas crianças a rezar e rezemos com elas, porque da oração brota a fé. Então eu digo, eu creio. Da fé brota o amor. Então eu digo, eu amo. Do amor brota o serviço. Aí eu digo, eu sirvo, eu ajudo meu irmão, eu estendo a mão. E do serviço brota a paz, que é o que nós tanto, tanto precisamos e queremos. A paz que vem do Senhor. Essa paz que Ele chega naquele dia, e a primeira coisa que Ele fala, que Ele deseja, é: a paz esteja convosco. Obrigado, Tomé, por suas intervenções junto a Jesus Cristo, que tanto nos ajudam, que tanto nos esclarecem. Obrigado, Tomé, porque através de tua dúvida, nós hoje sabemos que a ressurreição foi um fato acontecido, que tu foi lá e colocastes a mão